Continuemos a louvar ao Senhor, lendo juntos Zacarias capítulo 4. Zacarias 4, todos juntos. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Neste capítulo 4 que hoje nós lemos, nós vamos meditar nesse tema, repita depois de mim: dependência espiritual. Essa dependência espiritual é a nossa total dependência do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo, as pessoas que não têm o Espírito Santo não estarão no céu. Nós dependemos completamente do Espírito Santo para a nossa salvação. A humanidade se divide em 2 grupos. Um grupo muito grande de pessoas não convertidas, esse é o maior grupo, e essas pessoas não têm o Espírito Santo. Portanto, elas não têm salvação. Mas elas têm um Espírito que atua nelas.
É o que Paulo declarou em Efésios capítulo 2, versículo 2. Que as pessoas não convertidas, elas estão andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. As pessoas que não têm o Espírito Santo são chamadas aí, em Efésios 2:2, de filhos da desobediência, e em Efésios 2:3, de filhos da ira. Não são filhos de Deus, não são filhos do amor de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus, e o Espírito que atua nelas, o Espírito que age nelas é o diabo. Por isso o mundo é do jeito que é. O apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso o próprio Jesus deu ao diabo o título de príncipe deste mundo. Jesus tem o título de Rei dos Reis, tem o título de Senhor dos Senhores, mas Jesus não tem o título de príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o diabo. Jesus é o príncipe da paz. É o príncipe daqueles que estão reconciliados com Deus. É isso que significa paz. A paz do Senhor não é apenas uma saudação, um cumprimento entre crentes. A paz do Senhor é o estado de reconciliação com Deus, que é o estado de salvação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é o príncipe da paz. O diabo é o príncipe desse mundo. Não se enganem. As pessoas que não são convertidas, o Espírito Santo não está nelas. O espírito que age nelas é o diabo. Por isso o diabo é o príncipe desse mundo. O mundo aí não é o mundo das árvores, dos animais, dos minerais. Esse mundo aí não é um mundo cosmológico, não. Esse mundo aí, o diabo é o príncipe do mundo. Esse mundo é um mundo antropológico, é o mundo dos homens. São os seres humanos que não têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito que age neles é o diabo. Até o dia da nossa conversão, nós também éramos assim. O Espírito Santo não estava em nós. O espírito que agia em nós era o diabo. No momento exato da nossa conversão, o Espírito Santo entrou e não há mais lugar para o diabo. A primeira coisa que o Espírito Santo fez na nossa vida, a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra em um pecador, é convencer esse pecador do pecado. E a partir desse convencimento, vem o arrependimento, e Deus opera nele uma verdadeira conversão, e daí, para o fim da sua vida e para a eternidade, ele se torna uma habitação viva do Espírito Santo de Deus, e ele depende espiritualmente, ele depende completamente do Espírito Santo. Ele depende do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Ele depende do Espírito Santo para viver a palavra de Deus. Depende do Espírito Santo para obedecer, para praticar a palavra de Deus. E depende do Espírito Santo na obra da santificação
sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, a ordem que Deus mandou o apóstolo Paulo dar a todos é, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, significa não vos embriagueis com o mundo e com as coisas do mundo, mas, ao invés disso, enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando de coração hinos e cânticos espirituais, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais coisas, tá? Não andando no conselho dos ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, não se assentando à roda dos escarnecedores, mas tendo seu prazer na palavra do Senhor e nela meditando de dia e de noite, e você será um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa que é comparada a uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará, porque tudo quanto faz na direção do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 é um versículo que define quem é filho de Deus, tá? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pequeno versículo que define quem é filho de Deus. No mundo tem uma linguagem maligna e enganosa que Satanás implantou no coração de muitas pessoas, que ele domina, que todo mundo é filho de Deus. Não, isso é uma mentira de Satanás. Só são filhos de Deus os que são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não guia ninguém a pecar, não guia ninguém a mentir, não guia ninguém a odiar, não guia ninguém a enganar, não guia ninguém para promiscuidade, não guia ninguém aos vícios. O Espírito de Deus, conforme Jesus disse em João 16:13, o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade, nos guia a toda a palavra de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E em todas as gerações de seres humanos, na história da humanidade, sempre foram a menor de todas as minorias. A menor de todas as minorias são os filhos de Deus nessa terra. A maioria esmagadora dos seres humanos são filhos do diabo e não filhos de Deus. O espírito que atua neles é o diabo. Mesmo que aparentemente pareçam boas pessoas, viu? Não pense que são filhos do diabo só aqueles que estão fazendo atrocidades por aí e cometendo pecados horripilantes. Não. Muita gente pacata, que não faz mal a ninguém, que está vivendo a sua vidinha aí na terra, como acha que deve viver, mas não é convertido, é filho do diabo do mesmo jeito. Não tem o Espírito de Deus. Por isso não é guiado para Deus, não é guiado a se aproximar de Deus, não gosta das coisas de Deus, não gosta da palavra de Deus, não gosta de oração, não gosta de congregação, não gosta de igreja, não gosta de pastor, não gosta de nada que se refere a Deus, não gostam. Às vezes não são pessoas que estão cometendo crimes ou grandes pecados, estão vivendo a sua vidinha aí na terra do jeito que acha que deve, mas não são de Deus,
não tem o Espírito de Deus, portanto não tem salvação, e o espírito que atua nessas pessoas é o diabo. Uma vez convertidos, a pessoa verdadeiramente convertida, ela passa a ter a convicção de que depende completamente do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso, repito o nosso título: dependência espiritual. Amanhã pela manhã vamos falar dos benefícios espirituais. E amanhã à noite vamos falar da autenticidade espiritual. Não perca, porque isso tudo é como se fosse uma pregação só nesse fim de semana. Hoje, dependência espiritual. Amanhã de manhã, benefícios espirituais. E amanhã à noite, autenticidade espiritual. Vamos ver então a dependência espiritual. Nesse capítulo 4 que nós lemos hoje, chegamos hoje ao 4º capítulo de Zacarias. Esse capítulo está dentro aí desse texto maior, tá? Desse texto maior, dessa divisão aí do livro de Zacarias, que vai do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 8, e nesse texto, Deus deu ao profeta Zacarias, repita, 8 visões. É muito interessante analisar, tá? Uma por uma dessas 8 visões que Deus deu ao profeta Zacarias. É por isso que no Antigo Testamento, os profetas também eram chamados de videntes, porque Deus dava para eles as profecias, não apenas em palavras, tá? Em palavras, mas dava também a eles profecias em visões. Deus dava a eles visões. Só que aqui no livro do profeta Zacarias, essas visões têm um significado histórico, algumas delas têm um significado profético, que já se cumpriu, e um significado profético que ainda vai se cumprir, e o significado que eu gosto mais de trabalhar é, o significado espiritual, que é útil para a nossa vida cristã. Muito bem. O significado histórico dessas visões remonta à época em que o profeta Zacarias viveu. O profeta Zacarias viveu na mesma época do profeta Ageu e Zacarias, que foi na época chamada de restauração, quando o povo de Israel, que estava na Babilônia por 70 anos, foi liberto da Babilônia para voltar para a sua nação, para reconstruir a nação, as suas cidades, a sua capital Jerusalém e o templo de Salomão, que Nabucodonosor havia destruído. Então esse é o significado histórico dessas visões, dessas revelações. Mas ela tem significados proféticos também e significados espirituais para a nossa vida. Então, esse texto todo aí, nesse texto todo do livro de Zacarias, nós encontramos, repita, 8 visões. Divididas da seguinte forma, ó. Capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 10, último capítulo do versículo 3, estão as primeiras visões. E do capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 8, as últimas visões. Ok? Semana passada nós terminamos o capítulo 3, então nós já passamos por essas primeiras visões. E agora nós vamos começar aqui as últimas visões reveladas a Deus ao profeta Zacarias, do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. Então repita, últimas visões. Esse texto aí dessas últimas visões, está dividido assim, ó. O capítulo 4, que nós lemos hoje, tem uma única visão, a visão do candelabro. Diga, candelabro. Já vamos ver isso.
E capítulo 5, que vamos ler na semana que vem, sábado que vem, do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 8, as visões que Deus vai dar a Zacarias têm esse significado, diga, justiça divina. As visões que Deus estava dando a Zacarias eu vou fazer justiça, eu vou fazer valer a minha justiça. E no contexto de Zacarias ele disse, eu vou fazer valer a minha justiça sobre todas as nações da terra. Bem, irmãos, as nações da terra, isso vale para todo o contexto histórico geral, inclusive contexto presente, contemporâneo e até o fim dos tempos, tá? As nações da terra pensam que são soberanas, mas não são, porque soberania é um atributo exclusivo de Deus. Repita, só Deus é soberano. Nenhuma nação é soberana. As nações pensando que são soberanas, tá? Elas pensam que pode fazer o que quiser aí na terra, tá? Pensam que podem derrotar nações mais fracas, pensam que podem conquistar e conquistando o território de nações mais fracas. É só isso que a gente vê. Estamos vendo isso na Moldávia, estamos vendo isso na Rússia, a Rússia querendo conquistar a Ucrânia, estamos vendo isso em Israel. O que Israel quer mesmo é tomar para si a Palestina e a faixa de Gaza para eles. E agora estamos vendo a Venezuela querendo tomar o Essequibo da Guiana. As nações pensam que são poderosas, elas pensam que são soberanas e, em nome dessa falsa soberania, estão cometendo injustiças e Deus fará valer a sua justiça sobre todas essas nações. Ninguém escapa. Nenhum governante, nenhuma autoridade dessas nações vão escapar do juízo de Deus sobre a vida deles, sobre o que fizeram enquanto estavam ocupando um desses cargos aí de autoridade, porque a autoridade não é deles, é de Deus. Muito bem? Então, a justiça divina vai se revelar no fim dos tempos sobre todas as nações da terra. O capítulo 4, então, tem esse título de candelabro. Repito de novo, candelabro. E esse capítulo 4 tem uma introdução, que são os versículos de 1 a 3, onde estão, diga, elementos da visão. Os elementos da visão, o candelabro de ouro, um vaso de azeite, 7 lâmpadas, 7 tubos, né? E depois 2 oliveiras, uma do lado direito do vaso de azeite e a outra do lado esquerdo. São os elementos da visão aí de 1 a 3. E do versículo 4 ao 14, diga, 2 perguntas. 2 perguntas são feitas e a resposta é dada. Bom, o sentido espiritual dessa visão do candelabro é que o candelabro representa o Pai. Deus Pai é o candelabro. E as 2 oliveiras, que ele mesmo diz, no versículo 14, que são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, junto ao Pai, é o Senhor de toda a terra, os 2 ungidos, Jesus e o Espírito Santo. Essa visão aqui é uma visão, portanto, da Santíssima Trindade, que reporta as 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus que é soberano e Deus que está sempre no controle soberano e absoluto de tudo o que existe no universo.
Deus controla tudo, desde as mínimas coisas do microcosmo até as coisas do macrocosmo. Deus é soberano sobre tudo de tal forma que Ele até é soberano sobre cada fio de cabelo da cabeça de cada um. Nada é encoberto diante dos olhos de Deus, representado aqui pelas 7 lâmpadas, que são os 7 olhos de Deus, como está escrito aí nesse capítulo. Deus vê tudo, Deus sonda a todos. Sonda a todos. E como lá em 2º livro das Crônicas, o profeta Hanani disse para o rei Asa: os olhos de Deus passam por toda a terra. E Deus está buscando apenas aquelas pessoas que têm o coração completamente dele, íntegro para com ele. Todo mundo quer ser beneficiado por Deus. Todo mundo quer os favores de Deus. Todo mundo quer os milagres de Deus. Mas em Isaías 66, 2, Deus diz para quem que Ele vai olhar, de quem que Ele vai cuidar. O homem para quem eu olharei é este, que tem um coração e espírito quebrantado e treme diante da minha palavra. É para esses que Deus vai olhar. É desses que Deus vai cuidar. E se outras pessoas recebem também cuidados e misericórdias de Deus, como vimos numa das pregações do fim de semana passado, é por causa dos eleitos de Deus que vivem aí junto com essas pessoas. Por amor a eles, outros acabam também sendo beneficiados. Dentro deste capítulo, aliás, Deus aqui é candelabro, o candelabro, 1 João capítulo 1 está escrito, repita depois de mim: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Candelabro é uma representação de luz, de luminária, de iluminação. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Muito bem. O versículo que nós vamos meditar hoje é um versículo que faz parte do que nós chamamos tecnicamente de as áreas mais importantes da Escritura, tá? Áreas estratégicas da Bíblia. Versículos que ocupam o primeiro lugar de relevância no contexto bíblico, no contexto das Escrituras. Tem textos mais relevantes e textos menos relevantes. Esse texto aqui é um dos textos mais relevantes, que está entre os textos mais relevantes da Bíblia Sagrada. Deus mandou o profeta Zacarias falar com Zorobabel, que foi o primeiro governador de Israel depois da volta do cativeiro babilônico. Então, o Zorobabel ali, ele era como um pastor, a nação de Israel como a igreja de Deus naquela época, e o pastor principal, Zorobabel. E Deus disse para ele: olha, o trabalho que eu quero que você realize não é por força nem por poder. Essa força e esse poder aí é força humana e poder humano, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Repitam bem forte. Glória a Deus. Vamos entender alguns significados aqui. Primeiro significado importante desse versículo é que ninguém vai para o céu pela sua própria força ou pelo seu próprio poder.
como eu comecei na introdução, ninguém é salvo pela sua própria força, pelo seu próprio poder. Isso é muito importante nessa época que nós estamos vivendo, em que foi até inventado um novo verbo aí que nunca existia antes, o verbo empoderar. As pessoas estão se sentindo empoderadas, estão sentindo que podem tudo, pensam enganadas pelo pai da mentira, enganadas pelo espírito que atua nelas, que elas podem tudo. Pode fazer o que quiser, pode escolher o que quiser, pode ser o que quiser. Não, não é assim não, amados. E você já ouviu muitas vezes, e às vezes até você já concordou com isso, e até já disse isso para os outros, né? Essa frase de Satanás: se o diabo tivesse uma Bíblia, esse seria um dos versículos da Bíblia do diabo. Querer é poder. Querer é poder. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Até já concordou com isso? Já disse isso também? Querer é poder. Isso é palavra do diabo, não é palavra de Deus. Querer é poder, só vale para Deus. Tudo que Deus quer, Ele pode. Querer é poder, só vale para Deus. O diabo, quando ele era um anjo lá no céu, ele viu que Deus podia fazer tudo o que quisesse. E ele teve inveja de Deus, e ele quis ter esse poder. Por isso ele virou o diabo. Por isso ele foi expulso do céu. E expulso do céu, já no jardim do Éden, ele infectou a humanidade na sua origem. Por isso se chama pecado original. O diabo infectou a humanidade com a sua síndrome. A gente chama de a síndrome de Lúcifer, que é querer e poder. Eu quero, eu posso. Eu quero, eu posso. É isso que os coaches falam hoje, é isso que os palestrantes do mundo falam hoje, é isso que os palestrantes motivacionais que as empresas contratam para elevar o nível dos seus funcionários fazem, tá? É isso que a psicologia ensina para as pessoas. Querer é poder, você quer, você pode. E as pessoas vão se sentindo empoderadas. Elas não estão empoderadas, elas estão possuídas pelo mesmo espírito maligno que invejou o poder de Deus e quis ser como Deus, pensando que tudo que você quer, você pode, tudo que eu quero, eu posso. Isso é mentira. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso ele disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Não existe esse negócio de querer é poder. Sem mim nada podeis fazer. Não por força humana, não por poder humano, o homem não pode nada. A salvação é pelo Espírito de Deus. E a coisa mais misteriosa que o Espírito de Deus, a coisa mais importante e misteriosa que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, em primeiro lugar é morar em nós, habitar em nós. Já entendeu o que é isso que Paulo disse, resumiu numa frase aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, repita depois de mim: nós somos santuário do Deus vivente. Esse Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Um dos grandes enganos de Satanás e os religiosos
caem nessa mentira é pensar que, olha, aquele templo ali é a casa de Deus, aquele templo ali, nós vamos para a casa de Deus. Não, templo nenhum é casa de Deus. Eu fui convidado uma vez para pregar na inauguração de um templo, numa cidade aí. Aí eu cheguei lá, estava lotado de gente, porque eles haviam construído um templo bonito, lotado de gente, convidou outras igrejas da cidade, não foi aqui em Anápolis não, foi outra cidade, e convidou outras, aí tinha uma igreja grande lá naquela cidade, lá o pastor veio, né? E antes do pastor da igreja construída passar a palavra para mim, que eu era o pregador da noite, ele deu uma oportunidade para esse pastor primeiro falar, né? O pastor da cidade dele lá, amigo dele, né? E o pastor, né, arrancou aplausos da plateia, quando ele disse assim: olha, aqui, pastor, eu me sinto como Jacó se sentiu lá em Betel. E ele falou: esse lugar não é nada mais do que a própria casa de Deus. Todo mundo aplaudiu, aleluia. Aí depois de tudo isso, né, passou para mim a palavra, e eu falei assim: irmãos, eu quero pedir desculpa ao pastor que me convidou e ao pastor que ele convidou, que acabou de dizer que aqui é a casa de Deus. Eu sinto decepcioná-los, mas isso aqui não é a casa de Deus. Foi desse jeitinho, ninguém falou nada. O pastor antes de mim arrancou aplausos, eu arranquei silêncio. Isso aqui não é a casa de Deus. Enquanto eles ficavam em silêncio, eu fui repetindo: isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus. Deus não mora aqui. Isso aqui não é a casa de Deus. Eu não sei quantas vezes eu falei muitas vezes. Isso aqui não é a casa de Deus. Vocês podem ter tido muito trabalho, gastado muito dinheiro, podem estar achando isso muito bonito, mas isso aqui não é a casa de Deus. Aí eu desci de lá do púlpito onde estava, tinha uma senhora bem velhinha sentada na frente. Eu falei assim: ó, isso aqui é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Tem gente aqui que quer me apedrejar e me matar. Foi isso que fizeram com Estevão, quando ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Em Atos 7, os judeus o apedrejaram por causa disso. Porque esses religiosos estão enganados por Satanás, pensando que Deus habita em templos, em santuários, em basílicas, em superconstruções. Olha que construção! Vocês viram aí na Trindade a construção ali daquele padre desviado que desviou um monte de grana, né? Comprando, só o sino era mais de $1 bilhão, só o sino que vai tocar lá. Amados, nada disso é de Deus. Isso é coisa de Satanás. O templo que Deus habita somos nós. Nós somos o santuário do Deus vivente. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, 2 capítulos onde Paulo diz: o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e por isso vocês não são donos do próprio corpo. O seu corpo não é seu. Você foi comprado para ser templo vivo de Deus, santuário de Deus, para glorificar a Deus com o seu corpo.
Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para Ele. Nós aqui, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos para Ele e faremos nele morada. Hebreus capítulo 3 diz que Jesus veio edificar uma casa, e essa casa somos nós. Se mantermos firme até o fim, a confissão da nossa fé. Nós somos a casa de Deus. Quando João, no Apocalipse, teve a visão do céu, da Nova Jerusalém, ele notou o seguinte: não existe lá na Nova Jerusalém nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor e aqueles que com Ele habitam lá. Esses templos de pedra, eles são apenas força e poder. Não foram construídos pela moção do Espírito de Deus. Foram construídos pela moção da força humana, do empoderamento humano, para querer mostrar para todo mundo que eles são de Deus, quando na verdade não são. Deus não habita nesses templos. Ele habita nos seus filhos. Por isso esse aqui é um grande mistério, repita depois de mim, o mistério da habitação de Deus nos seus eleitos. Olha, amados, ser a habitação de Deus, ser o endereço de Deus, ser o lugar onde Deus habita, isso é algo muito forte. E é isso que define salvação. A salvação é para aqueles nos quais Deus habita. O Pai habita, Jesus habita, Gálatas 2:20, Cristo vive em mim, o Espírito Santo habita. Aleluia. É grande esse mistério, amados. E esse mistério tem que ser o motivador da nossa santificação. Eu não posso pecar mais não. Deus habita em mim. Eu não posso viver de qualquer jeito. Deus habita em mim. Eu não posso aceitar essas coisas do mundo e fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. Não posso. Deus habita em mim. Eu não posso gostar das mesmas coisas que eles gostam. Deus habita em mim e não gosta dessas coisas. Eu tenho que ser diferente de tudo e de todos neste mundo, porque eles não agradam a Deus, eles agradam ao diabo. E Deus habita em mim. Eu fui salvo para agradar a Deus. Só Ele. Primeiro ponto, então, é esse o mistério da habitação de Deus nos seus eleitos. Então, não por força nem por poder, mas pela habitação do Espírito, que Paulo disse aqui, para encerrar essa primeira parte, Efésios 2:22, fácil de decorar, não é tudo 2, Efésios 2, capítulo 2, versículo 22, diz que nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Repita. Somos edificados por Jesus na palavra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificados para ser a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Nós não somos membros de nenhuma igreja. Outro engano que Satanás engana os religiosos. Eu sou membro daquela igreja, eu sou membro daquela igreja, sou membro daquela outra igreja. Não. Filhos de Deus não são membros de nenhuma igreja. Eles são membros do corpo de Cristo. Eles são a própria igreja, membros do corpo de Cristo.
edificados para a habitação de Deus no Espírito. O segundo ponto, repita depois de mim: a santificação não pode ser realizada por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Vamos entender o seguinte: a santificação é uma obra que requer a nossa cooperação, que requer o nosso esforço. Mas sem o Espírito Santo, o nosso esforço não valeria nada. É isso que significa. Sem o Espírito Santo, o nosso esforço seria apenas um esforço legalista. Vou dar um exemplo para vocês. Em variadas religiões do mundo, tem gente que se esforça para alcançar um nível de santidade, um nível de consagração, tá? Eles se esforçam, são pessoas de muito jejum, são pessoas de muita renúncia. Tem gente que até se autoflagela, chicote com gilete ou caco de vidro para sangrar, porque acha que está fazendo um sacrifício para elevar a sua espiritualidade. Isso é força e poder humano, não vale de nada. Deus quer a nossa cooperação na nossa santificação, mas a nossa cooperação, por mais que ela seja forte, ela é mínima. Quem faz realmente a obra é o Espírito Santo de Deus. Por isso Pedro escreveu assim, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2: eleitos, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Leiam. Percebeu que esse versículo tem a Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que o Pai tem? Presciência. O que significa isso? Que Ele conheceu cada um de nós previamente, antes da fundação do mundo. E desde lá Ele nos elegeu, nos escolheu. Efésios 1:4. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu para ser santos, e essa santificação é, diga, em santificação do Espírito. É a nossa dependência do Espírito Santo para a nossa santificação. E para que estamos sendo santificados? Estamos sendo santificados para, diga, para a obediência. Você sabia que foi convertido para nunca mais desobedecer a Deus? Foi convertido para obedecer a Deus? Quem vai para o céu não é mais desobediente, é obediente. E o nosso modelo é Jesus. E a aspersão do sangue de Jesus significa que o sangue de Jesus só vai valer para a salvação de quem for obediente a Ele, de quem for obediente à sua palavra. Desobedeceu? O sangue de Jesus não vale para salvar essa pessoa, porque ela está em desobediência. Deus quer formar filhos obedientes, e o modelo é Jesus. Por isso que uma das coisas que define a santificação é o aprendizado da obediência. Terceiro ponto aqui, diga depois de mim: o ministério cristão não pode ser realizado na força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Vocês.
Olha só, essa palavra está bem dentro do texto de Zacarias, porque Zacarias é como um modelo de pastor, e a Israel, sobre o qual ele foi colocado como governador, seria o rebanho de Deus, né? E Deus mandou dizer para Zacarias, né? Desculpe, Deus mandou dizer para Zacarias, o que nós lemos aqui no 4:6, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O que mais a gente vê hoje, esse cristianismo visível, essas igrejas visíveis, é força e poder humano. Ministérios, igrejas baseados em visões de homens, estratégias de homens, técnicas de homens, usando para isso ideias filosóficas, usando para isso até dinâmicas psicoterapêuticas nas igrejas, formando coaches técnicos, treinadores de líderes, formadores de líderes. Sabia que a palavra líder é uma palavra sem Deus? Não é de Deus, não é espiritual. Líder não presta. Líder não é uma palavra bíblica. Líder é uma palavra que surgiu no período da Revolução Industrial Inglesa, quando a Inglaterra passava por uma grande recessão e as indústrias, para não quebrarem, os donos das indústrias resolveram investir nos seus funcionários, e dentre os seus funcionários, aqueles que se saíssem melhor, eles eram colocados como líderes, que é uma palavra inglesa, leader, do verbo to lead, que é o verbo levar. Eles então eram responsáveis de motivar os outros a trabalhar melhor. Esses eram os líderes. Então, dentre os seus empregados, eles escolhiam o melhor para ser o líder. Sabia que Deus não escolhe melhores? Deus escolhe os piores. Deus escolhe pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe fracos para confundir os fortes. É tudo o contrário do que é o mundo. Deus é o oposto. As igrejas hoje estão assim na onda da liderança. Liderança. E tudo o que estão fazendo é força e poder. Fazem muito barulho, é muito marketing, é muita propaganda, é muito poder humano. Tem igrejas que até pintam diferente, para ver se atrai um número de pessoas, coloca coisas diferentes, coloca jogo de luz, não sei o que mais, e investe pesadamente em música. São músicos altamente profissionais, cantores das melhores vozes possíveis. Tudo isso para quê? Para tentar atrair o maior número de gente possível. Quanto mais gente, mais dinheiro, mais poder. Só quem não está aí é Jesus. Só quem não está aí é Jesus. E pode ser que Jesus dê uma passadinha por aí, porque se houver algum eleito perdido aí dentro, Jesus vai tirar ele de lá. Não por força, nem por poder. As igrejas inventaram aí falsos avivamentos, falsos movimentos. Marcha para Jesus. Deus não mandou fazer nenhuma marcha. Ele mandou ser testemunha. Por isso, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Repita isso. Aleluia.
As igrejas hoje são empresas, irmãos. Elas não são pelo poder de Deus, é pelo poder humano, pelo poder do dinheiro, pelo poder do marketing humano, pelo poder da propaganda, pelo poder de ter atrativos que agradem as pessoas e falem aos seus interesses e às suas cobiças. Hoje teve um pastor que suicidou, eu conhecia ele. E é de uma igreja grande. Aqui em Anápolis. O que leva um pastor a cometer suicídio? É de uma igreja poderosa aqui em Anápolis. Mas estão vazios de Deus. Só trabalharam com força humana, trabalharam com poder humano, investiram em técnicas humanas, investiram em estratégias humanas e querem que Deus venha abençoar essas estratégias. Deus não abençoa estratégias, Deus não abençoa planos, o Espírito Santo não unge estratégias, o Espírito Santo não unge planos, o Espírito Santo unge homens consagrados a Deus, de coração quebrantado e humilhados aos seus pés, e que o buscam de todo o coração e o amam de todo o coração, e como está em Isaías 62, tremem diante da sua palavra. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Último ponto, diga comigo: a união dos verdadeiros cristãos não se baseia em programações sociais, mas na comunhão do Espírito Santo. Repita. As igrejas de hoje, pela força e pelo poder humano, tentam manter ou atrair pessoas, com um monte de programações sociais. Tem jantar disso, tem jantar daquilo, é galinhada, é pamonhada, é não sei o que mais. Um monte de coisas, de obras sociais. Dos últimos tempos para cá, as igrejas protestantes estão fazendo até festa junina no mês de junho. Tem uma que faz o Arraiá do Jesusão. E tem as mesmas coisas que tem nas festas católicas, tá? As mesmas festas de barraquinhas. E tem igreja que hoje em dia tem que ter um campo de futebol, porque todo mundo joga futebol, então a igreja tem que apoiar que as pessoas jogam futebol. Eu estou naquela igreja lá porque lá tem um time de futebol. Tem um pessoal que está numa igreja agora aí que tem agora campeonato de voleibol. Estão jogando vôlei, o campeonato da igreja contra outras igrejas. O que é isso? É para promover a comunhão? Não, senhor. Os ímpios fazem tudo isso e não tem comunhão nenhuma. Os ímpios fazem jantares, fazem galinhadas, fazem pamonhadas, jogam futebol, jogam vôlei, fazem um monte, são campeões em programações sociais, mas não tem Deus. Igreja não é para fazer isso não. Igreja tem outros trabalhos maiores do que esse. A nossa comunhão não depende dessas programações sociais. A nossa comunhão depende do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Leiam. Aleluia, irmãos. As pessoas confundem comunhão com aquilo que não é comunhão, com coisas, programações que até ímpio faz, e faz até melhor do que crentes. Nada disso. A nossa comunhão é espiritual.
confundem comunhão com afinidade. Vamos levar uma turma aí que gosta de pescar para pescar, para aumentar a nossa comunhão. Não aumenta comunhão nenhuma. É só porque gostam de pescar. Um monte de ímpio gosta de pescar, um monte de ímpio gosta de caçar. A nossa comunhão é espiritual, que nos leva juntos, crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando as coisas lá do alto e não as que são aqui da terra, pensando nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Estão vendo como os homens gostam da sua própria força e do seu próprio poder? E diante de Deus isso não vale nada, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus.